Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor a Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero dividir dois textos que Deus colocou no meu coração essa manhã. Um está em Êxodo capítulo 23 e o outro vai estar em Isaías, amém? Êxodo capítulo 23, do versículo 20 ao 22. Olha o que diz as escrituras sagradas. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Versículo 22, é aqui que eu quero enfatizar. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, observa na parte B desse versículo 22 que ele fala assim, fizeres tudo o que eu disser. Então esse anjo é só um porta-voz de Deus, é só um mensageiro que está cheio do Espírito de Deus e que está guiando pelo caminho que Deus deseja que seja guiado. E quem que é o caminho? É Jesus. E quando a gente dá ouvidos à voz de Deus e pratica, guarda algo, todos os teus inimigos serão inimigos também de quem? De Deus. Todos os nossos adversários serão adversários de quem? De Deus. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quem teme, ouve a palavra, dá crédito à palavra, pratica a palavra. E aí não tem jeito, irmãos. Se a adversidade se levantar, saiba que uma coisa, ele está ali contigo e ele vai ser adversário daquela adversidade. Se um inimigo se levantar, saiba de uma coisa, irmãos, ele está ali contigo e ele será inimigo dos teus inimigos. Então ele não está dizendo que não vai levantar inimigos e não vai levantar adversários, mas ele está dizendo que nessa peleja ele está junto. E como ele fez com Moisés, você vai ver que esse texto está falando da saída do povo do Egito, está retratando algo assim como ele foi com Moisés. Ele foi inimigo de quem era inimigo de Moisés, e ele foi adversário de quem era adversário de quem? De Moisés. Lembra quando o Senhor falou para o povo marchar? Diga ao povo que marche. E por que ele falou isso? Ele falou, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Deus peleja contra os nossos inimigos e peleja contra os nossos adversários. Mas isso, irmão, tem uma premissa aqui, a premissa. Se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo que tudo, não é em parte não. Se Deus manda se abster de algo, tem que se abster. Se Deus manda tirar algo, tem que tirar. Se manda sair do meio de algo, tem que sair. Mas irmãos, se eu não ouvir diligentemente o que Deus, através dos seus ministros, dizem, olha onde a gente vai cair. Isaías, capítulo de número 63, versículo de número 9 e 10, olha o que diz. Ao mesmo anjo, em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença essa angústia era uma adversidade, um adversário que levantou, ao anjo que salvou. É um inimigo que se levantou, ao anjo que salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aí olha o versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo,
pelo que ele se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra. O Espírito fala com a igreja e o povo não ouve. O Espírito fala com a igreja e o povo não dá crédito. Não é bem assim, não é assim que funciona, não é desse jeito. Rebelde e contrista o Espírito Santo. Sabe o que é contristar o Espírito Santo, irmãos? É entristecer o Espírito Santo, porque não ouve o que o Espírito diz. O quê? Quando isso acontece, olha em que posição que a gente vai parar. A gente se torna um que inimigo de Deus. Aí você sabe quem que peleja contra nós, irmãos? O próprio Deus, com os seus anjos, com o seu reino, começa a militar contra a nossa o quê? Vida. Irmãos, quando a gente sujeita a Deus e resiste o inimigo é obrigado a fazer o quê? A fugir. Mas enquanto a gente resiste a Deus, quem é que faz Deus fugir? Aí eu quero fugir de Deus. Como é que eu fujo, irmãos, do Espírito Santo de Deus, se Ele é onisciente, onipotente, onipresente? Como é que eu fujo? Irmãos, a gente tem que ter um culto racional. Aprendeu, pratica pelo amor de Deus. Não rebela contra Deus, porque quem vai pelejar contra nós é o próprio quê? Aí fica aquele monte de gente, é o diabo. Não é o diabo não, irmãos. O diabo, olha lá no Éden, Deus deu uma diretriz: não toca no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo foi lá e persuadiu Eva foi lá e fez o quê? Tocou. Depois se ouve falar alguma coisa dele. É assim que o inimigo vem, ele semeia o joio enquanto está dormindo e depois vai embora, já fez o que tinha que fazer. Aí o homem vai lá e desobedece a Deus. Aí a hora que desobedece Deus, Deus chama: vem Adão, vem aqui, vamos conversar. Vem aqui Eva, vamos conversar. Adão, agora é do suor do teu trabalho, espinho, abrolho na terra. Aí começa Deus pelejando contra quem? Eva, vai sofrer dores e a serpente vai rastejar com o teu ventre sobre a terra. Irmãos, quando a gente ouve o que o Espírito diz à igreja, eu nasci do Espírito. E aí eu não ando mais segundo a vontade da carne, eu nasci do Espírito. E mortifiquei as obras da carne. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é filho de... Lembra? Ai dos filhos rebeldes que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito, para juntar pecado com pecado. Aí que desce ao Egito, sem o meu conselho, sem a minha direção, para confiar na força e na sombra de Faraó. O que Deus fez contra Faraó? Pelejou contra ele. Praga em cima de praga, adversidade em cima de adversidade. Então vamos ser filhos o quê? Obedientes, irmãos. Obedientes. Porque daí toda a ferramenta preparada contra ti não o quê? Prosperará. O inimigo vem por um caminho, por 7 ele vai ter que bater do que? De retirada. Não tem jeito. A adversidade, irmãos, Deus transforma a maldição em bênção. Tentaram tomar a esposa de Abraão, foi parar lá na mão do rei do Egito. Deus foi lá e visitou em sonho, falou: não toca não, porque senão vai o quê? Morrer. Ainda quem estava lá entendeu, né? Com a esposa teve que abençoar a vida de quem? De Abraão. Então não tem jeito, pode levantar a adversidade, pode levantar o inimigo, vai ter que cair por terra, porque Deus peleja por nós. E quando Deus peleja com nós, quem será contra nós? Aí eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.